Paz do Senhor, queridos irmãos, aqui do nosso canal Justificados. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um texto de um autor desconhecido. Eu não sei quem é o autor, mas eu li e achei interessante. Eu quero compartilhar com você. Então é um texto que é para causar reflexão em você. Então você vai ler e aquilo que você aproveitar de bom para a tua vida, né? Espero que você tire muito proveito. Aquilo que você não gastar, descarte, meu amigo. Amém? Tudo é para abençoar a tua vida. Esse texto eu achei muito interessante. Mas antes de nós ler o texto, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, né? Que sempre a Bíblia é a nossa base. Então, a Bíblia nós vamos ler no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz o seguinte: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Queridos, eu quero que você preste atenção nesse texto e que você reflita nele. Amém? É um texto muito interessante. Começa assim: Aquela convenção foi a maior que o mundo já viu. De cada canto da terra vieram os delegados, os quais se vinham preocupados porque, ao invés de ter que destruir os concorrentes, eles mesmos corriam o risco de serem destruídos. Naquela noite discursaria a estrela do evento, o seu extraordinário líder. Os delegados cochichavam um com os outros, expressando repetidas vezes a esperança de que, se ninguém fosse capaz de reverter aquela situação, o orador da noite era. Ele sempre fora seu líder. Mais que isso, ele era aquele a quem todos gostariam de imitar. Ele contava com afeto e lealdade de todos e, com o passar dos anos, tornava-se, em essência, o Deus D minúsculo deles. Um aplauso ensurdecedor irrompeu quando ele apareceu diante de todos. Tomando seu lugar na plataforma, ele contempla o mar de rosto, erguidos, atentos, e como um político se embrevece com a provocação da multidão. Ao diminuir a ovação, ele respira fundo e começa: Escutem bem, seus demônios. Vocês não farão com que os cristãos deixem de frequentar os cultos, pois eles continuarão a fazê-lo. Vocês não conseguirão evitar que eles se apeguem às suas doutrinas, nem que façam suas orações. Eles continuarão a fazê-lo. Devemos mudar nossa tática se quisermos continuar a ter sucesso. A chave para isso é o tempo. Meus irmãos, podemos deixar que eles continuem com suas doutrinas, suas orações e seus cultos, contanto que controlemos o tempo deles. O tempo é o ingrediente mais importante, pois se eles não tiverem tempo, nunca vão conseguir aquela conexão salvadora com Jesus, disse ele, cuspindo rancorosamente ao pronunciar aquela última palavra. Satanás prosseguiu: Deixe-os pensar que estão salvos enquanto controlamos o tempo deles. E eles serão tão nossos quanto aqueles que nunca puseram o pé em uma igreja. E como vamos fazer isso? Simples, vamos mantê-los ocupados com coisas fúteis e inventar um sem número de esquemas para ocupar a mente deles. Vamos incentivá-los a gastar e então trabalhar para poderem pagar as contas. Vamos inundar a correspondência deles com um catálogo cheio de ofertas tentadoras a seguir para que tenham como comprar. Lhes encaminharemos ofertas irrecusáveis de cartões de crédito. Vamos ensinar-lhes que a felicidade vem de coisas e vamos induzir os maridos a trabalharem 8, 10, 12 horas por dia, 6 a 7 dias por semana, que tenham 2 empregos se for preciso.
Façamos aparentar que é necessário que a esposa trabalhe fora. Vamos dizer-lhe que essa é a única saída se quiserem manter o padrão social da família. Colocaremos então as pessoas para trabalharem duro no emprego e em casa, de modo que elas não tenham mais energia para seus maridos e filhos. Vamos estimular a mente deles para que não consigam ouvir Jesus lhes falando à consciência. Bombardearemos seus sentidos com música, tocando na casa, no trabalho, nas lojas. Certifique-se de que as notícias ruins cheguem a eles onde quer que estejam. Para isso, usem jornais, revistas, rádios, TV e internet 24 horas por dia. Corromperemos a estrutura moral de seus casamentos e também dos jovens, colocando imagens sensuais que provoquem pensamentos impuros em cartazes, filmes, jornais, capa de revista e, claro, na televisão e no computador. Usemos os programas de TV para que, bem ali, na sala de estar deles, haja um desfile dos mais perversos membros da sociedade. Faremos com que se alegrem com os mais sórdidos detalhes do comportamento imoral, até que comecem a ver o mal apenas como uma alternativa qualquer. Faremos também com que eles se divirtam com os entretenimentos, os problemas e a escória do mundo. Exibiremos detalhes de problemas dos ricos e famosos. Desviaremos a atenção deles das realidades sérias da vida por meio de vã esperança de ganhar na loteria, em sorteios ou cassinos. Encheremos suas estantes com livros, revistas e mais livros. Isso significa tempo, e quanto mais tempo com tudo isso, menos tempo com Deus. Encheremos as casas deles com computadores, colocando-os numa rodovia eletrônica cujas saídas nós controlaremos. Mandaremos um monte de e-mail para eles e os sufocaremos com lixo eletrônico e intermináveis informações. Vamos dar-lhes notebooks de maneira que estarão sempre trabalhando. Que todos tenham um pager, mesmo as crianças. Encham o dia deles com ligações telefônicas, deem para eles telefones sem fio e celulares, de maneira que seja fácil conversar o tempo todo. Certifique-se de que suas secretárias eletrônicas estejam reproduzindo todos os recados. Vamos preencher todo o tempo dos filhos com atividades, programas esportivos na escola e fora dela, dança, balé, clube de escotismo, outros clubes, aula de música, festa de debutantes e outras festinhas. E além disso, por causa do trabalho fora de suas mães, preparemos babás segundo o nosso coração, para formá-las para este mundo. Vamos deixá-los estressados, com muito dever de casa, independentemente da idade. Mandaremos as crianças menores para o jardim de infância e a pré-escola, de maneira que fiquem longe da influência dos pais. Deixe que eles levem o tanto quanto possível uma vida à parte dos pais, de modo que quando se tornarem adolescentes não tenham nada em comum com o papai e a mamãe. Vamos deixá-los tão estressados que eles não terão como não responder à nossa motivação para terem atividades sexuais, fumarem, beberem bebidas alcoólicas e usarem drogas, tudo como fuga do estresse a eles infligido. Mesmo a recreação, façamos com que seja em excesso. Vamos mandá-los em viagens de férias da mais cara. Façamos com que vivam num ritmo frenético, que eles voltem dos fins de semana exaustos, inquietos e despreparados para retornar ao ritmo normal da semana que se inicia. Não deixemos que tenham contato com a natureza. Ao invés disso, façamos com que frequentem parques de diversões, os eventos esportivos, os concertos, o show e o cinema. Que o nosso slogan seja: as férias os deixam cansados o bastante para que voltem a trabalhar e pobre o suficiente para que tenham que fazê-lo. Se eles conseguirem evitar essas armadilhas, usemos suas próprias igrejas contra eles. Vamos dar-lhes muitos serviços, muitas responsabilidades e problemas para resolver. Com isso, o tempo será consumido em boas obras.
Quando eles tiverem reuniões de consagração espiritual, vamos instigá-los a se envolverem com fofocas e conversas supérfluas, de modo que cheguem em casa com a consciência pesada e as emoções perturbadas. Promovamos crise após crise na igreja deles, para que estejam sempre tão ocupados apagando incêndios que não tenham tempo de avivar a chama do Evangelho no próprio coração. Vamos estimulá-los a estudar as doutrinas e a espalhar o Evangelho, que frequentem seminários sobre liderança e grandes congressos sobre evangelismo. Deixemos o caminho desimpedido para grandes eventos interdenominacionais que promovam uma reforma. Façamos todo o possível para que eles finjam estar colocando a família e os valores familiares em primeiro lugar. Então vamos envolvê-los em assuntos sociais de importância como aborto. Deixe que eles levem um estilo de vida conservador, mas por favor, façam o que for necessário para evitar que eles venham para a Bíblia e para Deus como pecadores que precisam de salvação. Se eles fizerem isto, tudo estará perdido. O tempo é a nossa arma mais poderosa e o nosso melhor aliado. Meus companheiros, vamos usá-lo sabiamente e deixá-los dormir em seus equívocos por mais um pouco. Depois disso, tanto o mundo como a igreja serão nossos e teremos conquistado uma vitória eterna. Com as mãos erguidas, Satanás conclama a seus agentes: a vitória, a vitória, a vitória. E não só eco, também os resultados dessa tenebrosa reunião chegam até nós ainda hoje. Foi de fato uma grande convenção. Posso até não adivinhar todos os detalhes dessa reunião, mas você pode julgar os resultados. Os anjos caídos cumpriram com determinação as suas tarefas, fazendo com que cristãos de todas as partes ficassem por demais ocupados, correndo de um lado para o outro. Não estávamos vivendo com simplicidade. Nossa vida é por demais congestionada. Todo o sistema está demasiadamente estimulado. Será que o inimigo teve sucesso com o seu esquema? O plano tem funcionado? Olha, o plano tem funcionado muito melhor do que os seus sonhos mais extravagantes. Satanás conseguiu fazer o mundo inteiro embarcar num trem ultra rápido. Dia após dia esse trem vai viajando cada vez mais rápido e ele não quer diminuir a velocidade para que ninguém consiga descer. Por mais de 30 anos de minha vida eu estive a bordo desse trem sem nem saber por qual trilho eu viajava. Queridos, eu confesso que quando eu li esse texto eu fiquei impressionado, né? E fica aí uma reflexão. Como temos utilizado o nosso tempo? Como você tem usado o teu tempo? O tempo é o nosso bem mais precioso. É o que nós temos de mais valioso é o nosso tempo. Não mate o tempo, porque quando você mata o tempo, você está cometendo suicídio. E principalmente nós cristãos, quando não sabemos como usar muito bem o nosso tempo, Satanás tem um monte de opção para que possamos desperdiçar o que é tão precioso que é o nosso tempo. Deus abençoe a tua vida. Fique com Deus. Se inscreva no canal. Dá o teu joinha se você gostou e compartilhe com seus amigos. Forte abraço. Fique com Deus.